vou começar a compartilhar a tela, que eu vou pegar aí o SIM 01, que é onde foi solicitado que a gente reflita bastante sobre ele. Eu acho que todos já devem ter visto, aqueles que não viram, que possam ver as orientações do SIM, que garante, dá mais segurança. Então, eu vou compartilhar a tela, eu vou ficar lá no cantinho, né? E aí a gente começa a falar sobre aí as atividades que nós temos no SIM. Então, agora eu vou lá na minha tela, que é um pouco diferente de vocês, né? Então, vamos lá. O professora, ele respondeu, viu? Ele falou para mim que está procurando o link para entrar. Pede para ele colocar pelo quadro de aviso. Isso, aí eu falei para ele que está lá no ambiente virtual. Vou escrever aqui, ó, no quadro de aviso. Isso, certinho. Ah lá. Vou admitir ele aqui, ó. Já fiz. Pronto. Lucas! Boa tarde, professora, tudo bom? Boa tarde, o fã-clube do Lucas aqui. Oi, Lucas, boa tarde. Lucas, nós temos a Olá. Giovânia hoje Tudo com bom? a gente, né? A gente vai procurar fazer dentro do espaço, porque vocês querem estudar um pouquinho e descansar um pouquinho a cabecinha, que amanhã tem que levantar cedo, né? E está bem animado para fazer aí o exame. Eu já estou verificando o compartilhamento de tela. A orientação é abre o SIM, reforça e vê algumas questões que a gente já tinha visto e teve um realinhamento, Lucas, na 13 e na 19, que a gente falou sobre essas questões. Não mudou a alternativa, mas ampliou o quê? Ampliou aí colocar mais objetivamente a resposta certa. Não trocou a alternativa, mas realinhou o histórico dela. Então, vamos lá. Vamos colocar, então, já estou compartilhando a tela, estou lá no cantinho, então agora eu vou pegar a minha parte, né? Deixa eu só entrar aqui no meu ambiente virtual, para a gente estar conversando. Todo mundo está bem calmo, sim ou não? Sim ou não? Não, professora, eu não vejo a hora que passa, que eu quero saber minha nota, tomara que eu não fico de recuperação. Então, vamos Não vai, lá. não. Então, tem um e-mail ali, mas vamos aqui à reunião, que a gente tem um tempo, vocês vão descansar um pouquinho, enfim, né? Então, eu vou acessar, então, o meu ambiente virtual, para a gente ver no SIM 01, né? Sobre minhas aulas. Aqui, estou entrando, né? Ok. Deixa eu só retornar à tela anterior. A gente vai ver todas as aulas. Está funcionando direitinho, ver todas as aulas, certo? Olha lá, gente, para vocês também. Teve alguns alunos que me perguntaram, acho que foi ontem, onde está o SIM 01, professora? Então, eu disse a eles, está abaixo, a gente colocou, né? Aí nas orientações. Então, vamos ver aqui, né? Olha lá, pessoal, ele está bonitinho aqui para percorrer todos os caminhos. Então, vamos ver aqui sobre a questão do momento de reflexão, né? Ele tem aqui algumas orientações para a gente. Deixa eu só ver. Espera um pouquinho, deixa eu voltar um pouco. Aqui, ó. Ele tem um vídeo, pessoal, que fala sobre esse livro, Escritores da Liberdade, né? Mas, para a gente, o que vai nos interessar, é claro que vocês podem assistir, acho que muitos já assistiram, o porquê aprender. Então, aqui vem todo um histórico sobre o exame presencial, né? Todo esse trabalho que foi feito, né? E o resultado disso, sendo que, né, o exame presencial ele vai verificar, né, o domínio das competências previstas em função do perfil traçado. Isto é, o professor ele registrará no ambiente virtual de aprendizagem se o aluno construiu as competências e habilidades propostas através das atividades desenvolvidas a cada agenda de aprendizagem. Caso tenha atingido o desempenho solicitado, ele estará apto a
realizar o exame presencial. Por que isso, pessoal? Existe lá no ambiente virtual autorização para os alunos que vão fazer o exame presencial. Então, os alunos, alguns, foi uma média de 3, 4 alunos, receberam, porque não estando dentro daquele percentual exigido, não poderia fazer o exame. Então, a gente já colocou isso muito claramente. Tudo bem, então, gente? Então, tá. Então, esse exame presencial, ele visa conhecimento dos... ele avalia o conhecimento dos conhecimentos desenvolvido no decorrer do nome, do módulo, o domínio das competências que compõem um perfil da terminalidade do curso, a avaliação final de competências será sempre presencial, você já sabe, vai ter que fazer examinar em Tec Polo, verificar onde tudo certinho. A avaliação presencial é obrigatória e será realizada na unidade Polo. Então, os alunos que tiver índice menor que 75% de participação nas atividades, menção satisfatória e no conjunto de atividades do módulo, o exame presencial, está retido. Então, é isso depois que fizer a prova, né? Então, tem que verificar. Nas provas, pessoal, continua tudo igual, são 30 questões, é na ETEC Polo, é amanhã, das 9 às 12 horas, e está isso indicado no perfil aqui no ambiente virtual. O importante aqui, gente, a professora Lídia pediu muito que reforcemos isso. Então, caso não compareça nessa data, justifique sua ausência para seu professor mediador, no máximo até o dia 1. Por quê, pessoal? Porque a partir do dia 1, as escolas começam a escanear as questões para o sistema. Então, a gente tem que ter essas orientações para saber o que aconteceu, ok? Porque para fazer o segundo exame presencial, que a gente deixou bem claro, né, precisa averiguar quais são as condições. O aluno não conseguiu, né? Ele não conseguiu, enfim. Então, essa comunicação, se não for o impedimento, problema de saúde, qualquer impedimento, precisa justificar, ok? Caso o aluno, por motivo, não possa comparecer, né, nessa data ou não tenha sido aprovado no primeiro exame presencial, e desde que tem no mínimo 75% de frequência, de acordo com o parecer do conselho de classe, poderá fazer o novo exame, certinho? Aqui vem o que vocês já sabem, as menções, MB excelente, 26 a 30, né? B, 21 a 25, então, R, 16 a 20 e insatisfatório 0 a 15. Atenção, é aquilo que você tirou no exame presencial mais os pontos. Se tem pontos, então vai fazer jus àqueles pontos, né? Se não, aí o conselho vai decidir, né? Se aqui já estiver claro, então tem pontos. Tirou quanto na prova? Suponhamos que tirou 20. Tem 2 pontinhos? 20 mais 2, 22. Já cai para B, já vai para B. E assim vai sucessivamente. Atenção que após a realização de cada exame presencial, o conselho de classe que vai deliberar qual a menção do aluno, certinho? Agora nós vamos indo para o outro item. Vamos lá? Para começar o assunto, aqui, pessoal, foi o que a gente falou, e vocês também viram, uma simulação do simulado. Então, você ia sentar num lugar tranquilo, olhando no relógio, que é 3 horas que vocês têm direito ao exame, das 9 às 12. Então, olha lá. Então, você vai fazer aquele simulado, como se você estivesse fazendo a prova, local sossegado, relógio, lápis, borracha, tudo certo. Nada de calculadora, gente. Não, não. Para treinar. Porque lá não vai poder. Calculadora, óculos, relógio, nada disso. Então, é para se fazer o simulado, tá vendo? Não é permitido o uso de calculadoras, né? Mas vocês poderão utilizar os espaços em branco da prova, né?
Você não precisa imprimir a prova, pode ir lendo as questões e ir anotando suas alternativas em uma folha. Após o término, abra o gabarito e verifique quantas questões acertou. Vocês viram que o gabarito está lá também no sim, certinho? Conferir o número de acertos por menção e em por que aprender, né? Então, e como orientar meus estudos após o resultado do simulado. Então, ampliando horizontes, eu acho que muitos de vocês já viram isso, mas pediu para que a gente verifique isso, certinho? Depois vem o mergulhando no tema, que já vem aí as questões, certinho? Vem o mergulhando no tema, ele vem aí orientando tudo que vai acontecer aí na prova, as orientações com a prova, tem 3 horas, só tem 4 questões, tá? A, B, C e D. As menções M, B, R e I, né? Então, será calculada pela soma das questões, né? E aquilo que tem lá, 16 a 20, 21, 25, 26, 30, né? Bom, o que pede muito, pessoal, aqui, né? Responda a todas as questões, aqui estão as menções, né? Que será calculado pela soma das questões acertadas. Os espaços em branco contidos nessa prova poderão ser utilizados por rascunho, fazer continha e tudo mais, certinho? O caderninho, vocês sabem que vocês levam, né, para depois conferir. Então, muito cuidado com a prova, né? Muito cuidado. Ela é personalizada. Entrou na sala, está lá o aplicador, bom dia. Precisa de atestado para o trabalho, peça a ele. Você precisa do atestado da gente, então também tem isso. E então verifica tudo isso, aí sentou, distribuiu a prova. Então, o que vai acontecer ali, né? Você deverá passar todas as alternativas marcadas que você pôs no caderninho para a folha de resposta personalizada. Primeira coisa, olha se está seu nome. Olha se está em bom estado. A prova, dá uma olhada, qualquer coisa, chama o aplicador, certinho? Você deverá passar todas as alternativas marcadas para a folha de resposta personalizada, utilizando caneta esferográfica de tinta preta. Não esqueça de assinar no local reservado para a sua assinatura, por favor. Faça o preenchimento da folha de resposta personalizada cuidadosamente. Não tem outra para substituir. Isso que pediu para falar, reforçar, certo? Pois as questões com mais de uma alternativa marcadas, rasuradas, com alvéolo parcialmente preenchido ou em branco, serão anuladas. Tudo bem? Então, presta bem atenção. Não haverá, sobre nenhuma hipótese, substituição da folha de resposta personalizada. Terminada a prova, avise o aplicador que recolherá a sua folha de resposta personalizada devidamente preenchida. Enquanto você estiver realizando o exame, é terminantemente proibido utilizar calculadora, telefone celular, computador, radiocomunicador, óculos escuros, corretivo líquido ou qualquer outro componentes eletrônicos ou materiais, papéis, livros, etc., estranhos à prova. Será anulada a prova que, atenção, prestar em qualquer época declaração de dados falsa ou inexata e falsa identificação pessoal. Pega o documento bonitinho já hoje, deixa tudo certinho. Agir com incorreção ou descortesia com qualquer participante do processo de aplicação das provas. Ausentar-se da sala de aplicação do exame presencial sem autorização do aplicador. Sair da sala antes do tempo mínimo de 1h30, levando o caderno de questões ou folha de resposta personalizada. For surpreendido durante a aplicação do exame presencial em comunicação com outro participante, oralmente, por escrito ou por qualquer outra forma, bem como utilizando qualquer material listado no item 13, que é lá telefone celular e objetos estranhos, certinho? Não atender às orientações dadas para a aplicação do exame.
recurso. Vocês sabem que o aluno ficará responsável por interpô-lo no prazo de 24 horas, a partir das 14 horas da data da publicação do gabarito oficial pelo GEAD, agora é SEAD, né? Pelo EADTEC. Somente serão aceitos uma questão e recurso por e-mail e nele deve conter nome completo do aluno, curso, módulo, nome da ITEC, data da aplicação da prova, número da questão com a respectiva argumentação. Deve ser enviado para o e-mail Recuresame. Olha o endereço aqui. Que é isso, professora? Vocês podem discordar de algum item. Não concorda, não concorda? Você vai entrar com o recurso no Recuresame. Então, atenção, que é um prazo de 24 horas. Atenção com todos esses dados que você deverá colocar, caso você não concorde com aqui a resposta que veio, a alternativa que veio. Certinho? Então, boa prova. Vamos para o seguinte. Bom, a gente falou sobre isso, né? Vamos ver aqui, resumindo o estudo, está aqui, então, o gabarito. Então, a questão 13 e a questão 19, alguém viu isso, pessoal? Que elas sofreram um acerto no histórico, não trocou a alternativa, e eu coloquei isso no Correio Tec hoje, certinho? Então, a professora Lídia, por favor, gente, vai rápido falar com os alunos, né? O que mais? No Ampliando Horizontes, deixa eu ver o que tem aqui. Bom, olha só, gente. Aqui, no Ampliando Horizonte, ele dá 7 dicas para aproveitar o simulado. É claro que na altura do campeonato vocês já viram isso, só reforçando um pouquinho, gente. Identificar dificuldades, controlar tempo de prova, ler o enunciado com atenção. Com as questões objetivas, os estudantes tendem a ler e responder rapidamente. Olha aí, no entanto, a interpretação do enunciado é muito importante porque, na maioria dos casos, traz dicas sobre a resposta, as evidências, né? Então, leia com calma para não perder questões por bobeira. Ampliar o treinamento. Essa dica é valiosa. Quanto mais familiarizado você estiver com a estrutura da prova e com as peculiaridades, melhor. Fazer um relatório, né? Vocês já estão aí revisando algumas questões, né? Então, isso é importante, né? Então, verificar essas questões, vocês estão com elas aí, vai vendo isso, né? Fica melhor para vocês. Refazer planejamento de estudos, já creio que já fizeram, né? Então, a gente procurou nesse tempo todo atender aí as consultas de vocês, quais agendas, já a semana retrasada, já mandaram, olha, quais são as questões que demandam, onde estão as agendas, que o passo que tinha que fazer é verificar as questões, qual é a agenda. Então, a gente fez esse levantamento juntos, né? E isso é muito importante. Simular. Deixa eu só dar uma olhadinha. Se tem alguém chamando. Espera aí, vamos dar uma olhadinha. O professora Carolina Gomes, ela entrou. Ela entrou? Você já Entrou. autorizou hoje? Já? Isso, eu adicionei ela aqui. Que ótimo. Muito bem. Boa noite, Carol. Oi, Carol. A gente está lendo as instruções. Já já a gente está lendo as instruções do SIM. A gente está lendo essas instruções que estão no SIM, nas 7 dicas para aproveitar os simulados. Certinho? Então, a gente está fazendo isso, Carolina. Qualquer dúvida, a gente vai agora entrar nas questões. Gostaria de falar alguma coisa, alguma dúvida nesse sentido, ou a gente prossegue aqui para as questões? Oi, Carolina, tudo bem, querida? Boa tarde, tudo bem com você? É um prazer estar com você.
nós estamos com a Giovânia, com a Gisele e com o Lucas, e agora com a sua brilhante participação aqui com a gente, né? A gente pretende fazer uma busca rápida nas orientações e a gente vai poder colocar o e-mail do recurso. Então, ela está querendo o recurso do chat ou no WhatsApp. Então, no SIM01, que a gente acabou de ver, vamos dar uma olhadinha. Deixa eu só ver aqui, espera um pouco. Pera só um minutinho, mas ele vai estar no caderninho também, viu, Carolina? E você pega ele também aqui no... Deixa eu ver aqui. Espera só um minutinho, estou voltando lá, para a gente pegar o recurso, né? Então, vamos ver. Foi o Lucas que perguntou, professora. Foi, Lucas? Foi. Certo. Então, aqui, ele está no Recure Exame. Esse aqui, fica tranquilo, ele está no caderninho e está aqui no Sim também. Ó. Ctrl C. Então, vamos ver aqui. Aqui, olha aqui. Uhum. Tá. Então, aqui. Ele está sem áudio. Espera um pouquinho. Ó, certinho? Então, está aí o Recure Exame. Tudo bem? Deixa eu passar. Então, está aqui o Recure Exame. E ele vai estar no caderninho também lá para você ver. Então, está aqui, né? Então, nós vamos ver agora, só um minutinho, estou voltando. Aqui e aqui. Pronto, voltei. Então, agora, gente, a gente vai dar uma repassada no Sim, nas questões, né? Para a gente poder verificar tudo isso. Aqui a gente já viu todos os itens, a gente repassou, agora a gente vai estar colocando, né? Aqui, mergulhando. Tá. Então, pessoal, todos que viram, eu creio que a Caroline, todos que estão aí presentes, né? Vocês já viram que nós temos o SIM 01. O SIM está lá abaixo, na sala de aula, depois da agenda 15. Ele está lá. Então, é uma simulação de uma prova com todas as orientações que elas estão aqui, certinho? Então, vamos lá rapidinho, gente, para a gente ver. Primeiramente, pessoal, deixa eu só pontuar as questões que foi pedido que a gente reveja com os alunos. Eu coloquei aí no Correio Tec, então logo a gente foi comunicado dessas questões. Então, eu vou passar para vocês a questão de número 13, a primeira. Nos dias anteriores, pessoal, a Gisele pontuou várias questões e eu respondi para vocês, tanto pelo Correio Tec, porque nem todos os alunos tiveram oportunidade de assistir, mas também a gente colocou aí nas instruções para vocês, certinho? Sobre o quê? Aí as questões que ela nomeou para dizer qual seria a agenda que está linkada. Olha, vamos aqui, vamos ver isso. Essa questão aqui, pessoal, ela gerou alguns probleminhas, certo? Porque ela estava apontando algumas respostas que não estavam alinhadas. Então, o que aconteceu? Então, vamos dar uma olhadinha no cenário dela, né? A questão 12, a gente não encontrou problemas, mas a 13. A 13, pessoal, ela vai falar do balancete. Onde está o balancete, professora? Agenda 6 e 7, que fala sobre o balancete. Então, o que a gente está vendo aqui? Nós estamos vendo, ele apresentou, vocês viram que o balancete, ele mostra saldo devedor e credor das contas alinhadas, certo? E tem também quando ele faz conta a conta. Mas esse aqui, ele reuniu as contas e vamos ver o saldo devedor das contas. Por exemplo,
Olha lá, estoque de mercadorias, ele estava devedor. Capital, 25 mil. Reserva de lucros, 5 mil. É uma conta credora. Capital, onde ele fica? No balanço, ele fica no passivo. A conta do passivo, ele é uma conta, o quê? Credora, é recursos. 5 mil reserva de lucros, então credor. Esse 100 mil estoque de mercadorias, ela tem natureza devedora. Onde eu vejo isso, professora? Agenda 6 e 7, certinho? Aí ele colocou aqui, certinho? Ó, ele colocou deixou em branco e fez esse lançamento de 15 mil. Depois ele colocou duplicatas a receber. Então, ele está ali, colocou 10 mil. Aí ele deixou o item 2 em branco e ele lançou credor lá em 5 mil. E deu um total de 35 mil, está batido, débito e crédito. Hoje veio uma perguntinha sobre aí as partidas dobradas, né? E eu dei a resposta, né? Acho que vocês viram lá que eu dei a resposta, que é um método de verificar se todos os lançamentos estão alinhados. Ele foi criado por um monge italiano e ele vai mostrar, então, para a gente se todas as contas estão alinhadas. A cada débito tem que ter um crédito, certo? A origem é aí, então, o passivo e as contas do ativo, né, tem natureza devedora. Olha o que ele mostrou para a gente, ó. Analise as alternativas e assinale a que contém as contas contábeis de acordo com sua natureza, que podem, ó, natureza, olha isso, que podem completar adequadamente as respectivas lacunas 1 e 2, certinho? Então, ele apresentou aqui para a gente, né, na agenda 13, todas as contas. Eu pergunto, vocês que viram, eu sei que a maioria viu ele, né? E o que vocês puderam ver dessa agenda 13 e se concordam, quem conseguiu ver, pessoal, essa questão que a gente chamou a atenção, que na vídeo de quarta a gente levantou esse caso, né, com a Gisele e o Lucas. Então, vocês viram a mudança que houve nele? Ele estava diferente, mas foi pedido a correção, inclusive eu anotei, outros professores também, e então ficou decidido, pessoal, aqui, ó. Quando ele colocou o item 1, então qual dessas alternativas poderia ser de saldo devedor? Sabemos, ele está apresentando aqui várias contas, mas precisa não só concordar um quanto o outro, não é mesmo? Então, eu gostaria de ouvir Gisele, Lucas e as colegas que estão aí, minhas queridas, vocês chegaram a ver isso? Sim ou não? Oi? Professora, eu vi. Oi, professora, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu vi e eu acho que eu entendi isso, só que agora eu não sei se eu estou certo ou se eu não estou. Eu posso falar? Pode. Então, quer dizer, olha lá. As outras colegas, caso não tenha visto, pessoal, levantou, o Lucas também, agenda 13, professor. Então, eu indiquei. É a agenda 6, 7, que fala contabilidade 1 e 2. Agora, veja só, pode falar, Gisele? Então, por exemplo, na 1, então, de novo, ó, 1 e 2 precisa concordar, porque não basta uma estar certa, a outra não, tá? Então, vamos ver isso, certinho? Então, vamos ver como é que ficou aí, essa questão, certinho? Então, vamos ver como é que ficou. Como você falou aí, Gisele? Que nem a senhora falou que não mudou a resposta. Eu acredito que não mudou mesmo. Seria a alternativa D, né, que mudou para caixa e duplicata pagar. Porque tudo que saiu do caixa, que nem tudo que sai do ativo, tem origem devedora, é isso? Isso.
Então, tudo que entra no ativo tem origem credora. isso. Então, veja só. Então, vamos lá, vamos alinhar. Então, ativo, natureza devedora, ativo. Passivo, natureza credora. Por quê, professora? Porque é a origem dos recursos, ok? Então, isso. Então, a primeira questão combinou caixa. Caixa tem natureza devedora, certinho? Então, está aqui. Então, um veio para a caixa. Mas, agora nós temos que verificar o quê? A questão da duplicatas a pagar. Se você pagou a duplicata, então ela vai ficar credora. Então, ele veio então para a questão dedidado, certinho? Ô, professora, seria pagou, saiu dinheiro do caixa, né? Então, tudo que sai tem É, origem credora. E isso. tudo que entra no caixa tem origem devedora. É isso. Então, pessoal, isso é muito interessante, muito importante. Essa questão, ela foi criou algumas dúvidas, não polêmica, dúvidas. Porque Inclusive, as outras alternativas que estavam, achei muito assim estranho de que então, estava imposto a recolher em veículos, né? Engraçado que eu errei anteriormente e Tava depois meio que foi estranho. feita essa alteração eu consegui acertar aqui, ó, essa Uhum. questão. estava É, jogando com veículos, e aí começou a dar problema, né? é. Mas Isso, é. então ficou estabelecido que é a D. Então, olha aí, isso foi feita a correção ontem e a gente já correu para mostrar aí para vocês. Agora, deixa eu só ver uma coisa aqui. Deixa eu ver. A 13, tá certo? Ok. Então, ficou estabelecido, né? Aí a questão da dedidada duplicata para pagar. Deixa eu só ver uma que vocês me falaram, é a 19, que eles pediram para tomar atenção, porque foi correções. Essa aqui, 19, deixa eu ver, eu acho que a gente chegou numa conclusão, mas ela veio à baila lá na hora que ele colocou, certo? Aquele caso da Volkswagen, mas a gente tinha acertado, não tinha, gente? Na hora que a gente fez? Eu acho que a gente acertou, né, Lu? Tinha, professora, Sim, só que professor, nós assim, acertamos, sim. Então essa a só gente que a não alternativa estava bem confusa da resposta, né, Lucas? quis. Isso, é. Eu tinha até caído numa armadilha que tinha duas possibilidades além da certa. Aí a D, né? Então ficou É. realmente a D. Então a gente estava certo, estava tudo certinho, mas foi tudo enviado para fazer essas verificações. Agora, pessoal, ficou agenda, quer ver? Eu até anotei aqui a 16, que era a questão da formação de preços, que, então, o que tem com a formação de preços? Primeiro, ela é agenda 8, formação de preços. E essa questão ela é bastante ilustrativa, porque ela já está mostrando aí para a gente algumas dicas de cálculo, né? Muito interessante aí. O primeiro passo, pessoal, ela está mostrando para a gente o quê? O estudo de caso da Fast Gourmet, uma empresa especializada em docinhos para casamento, tem uma produção de custos em sua produção de custos, que são classificados em fixos e variáveis, de acordo com a sua natureza. Então, ponto de partida. Deixa muito claro quais são as contas né, que representam custos fixos e variáveis. Né? Na produção do doce bem casado. Então, pergunta. Depreciação dos equipamentos, custo fixo ou variável? Quem diz? Seria um Depreciação custo fixo, né? Mas, fixo. então, o problema é que também pode ser variável, né? Porque, por exemplo, se eu utilizo mais um carro de entrega, ele vai depreciar mais rápido do que se eu usar menos, não é? Mas ele é fixo, porque ele tem um prazo. Inclusive, acho que no módulo 1 fala Isso, de vida sobre útil. É isso, no questão. módulo 1, professora. É, De então, ativo e passivo, isso mesmo. então, a depreciação de equipamentos ela é fixa, então ela não fica, ela é estabelecida para máquinas.
de cada 5 anos, depende da duração da máquina. Então, ele é fixo, certinho? Salário Certinho. mensal dos confeiteiros. Ô, professora, deixa eu falar Fixo. uma coisa. E bate, tipo, vamos supor que nem uma empresa que tira todos os gastos que ela tem para Hum, pagar os custos fixos e os custos variáveis. Então, ela vai tirar na parte dos custos fixos essa parte das depreciações, né? No caso. Que nem não, como se fosse para pagarmos por um dinheiro que ela recolhe todo mês para é. pagar água, luz, o Uhum. salário dos funcionários, também tem essa parte de depreciação, né? Ou não? Sim, ela é custo fixo, então Sim. ela vai entrar ali, né? Então, isso tem Uhum. um tratamento especial. Como que é feito isso? É de 5 em 5 meses, e tem um modo de calcular, mas aqui não está falando sobre isso, né? Uhum. Então, o que importa agora é classificação dos custos, já acertaram. A depreciação é custo fixo, né? Uhum. Salário mensal dos confeiteiros, fixo ou variável? Fixo também. Fixo. Salários, olha, grava, salários. E se fosse mão de obra? Ah, Aí é variável. viram? Certinho? Doce de leite e Ô, nozes, professora, por que que mão de obra é variável? porque é hora, é por hora, Ah, é tá. hora trabalhada, então é variável. Certinho? Ah, tá. Certinho? Olha lá. Viram? Olha lá que a Gisele falou. O doce de leite, pessoal, presta atenção. O doce de leite, ele está aonde? Na produção. Então, é fixo ou variável? Esse é Variável. 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 Isso. Por quê? Ele está, né? Ele vai, de acordo com a produção. É mais, é menos, então variável, certinho. Aluguel do local da produção. Fixo ou variável? Esse é fixo. 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 Produzindo ou não, vai pagar. Farinha de trigo, item 5. Farinha de trigo, fermento, açúcar e ovos para fazer a massa. Variável esse. Variável. De acordo com a produção. Gasta mais, gasta menos. Então, variável. Certinho? Bom, isto posto, é classificado como custo variável quais delas? Quais delas? A 3 e a 5, né? Isso, acertou. Que item que é? É, a B, A professora, é que tá B. tão pequenininha as letrinhas que eu tô É, eu também tentando sofri aqui pegar para uma ler. lupa para mim ler. Ainda bem que você falou aqui, porque eu tava aqui até eu conseguir ler, você já tinha acabado a aula. E agora? Ah, isso, professora, muito agradecida. Resolveu um pouco, né? Ai, olha, é nota 1000, viu? Então, tá bom. Qualquer coisa é só ir falando. Bom, as outras colegas, por gentileza, está tudo bem? Está bem esclarecido? Então, agenda 8, formação de preços, questão 16. Já vem vindo, pessoal, a questão 17, que ela é concomitante aí com a formação de preços. Então, o que, que ela veio mostrar para a gente, né? Olha só que bacana, ela já apresentou a fórmula do PEO, ponto de equilíbrio operacional. Como que ele é calculado? Você vai pegar o custo fixo e dividir pela margem de contribuição. Nisso tudo, o que aconteceu? Foi um exemplo que ele deu, né? A Fast Gourmet tem como ponto de equilíbrio a quantidade de 10.000 unidades obtido por meio do cálculo a seguir. Então, ele mostrou para a gente como que ele fez esse cálculo. Atenção, vem vindo a matemática ali, certinho? Então, ele está dividindo 5.000 por 50 centavos. E ele obteve o resultado de 10.000, ok? Então, veja esses alinhamentos que foram feitos na continha aí. Só que está pronta a conta. Aqui o caso é fazer análise.
Então, essa análise, pessoal, reflete nos conceitos que se tem de que, olha só, quando a empresa, item 1, vamos analisar, quando a empresa vende mais de 10 mil unidades, ela começa a ter lucro. Isso é verdade ou não? É verdade, esse é verdadeiro. Isso, Sim, por quê? porque conforme o resultado que ele deu, né, É, professora? Se ele ele está está. dando que a empresa, o cálculo aqui da empresa do ponto de equilíbrio, ela lucra com 10 mil unidades, lógico que se ela vender mais, o lucro dela vai ser maior, né? Ela vai Isso, começar a ter o lucro. isso faz sentido para as colegas? Há dúvidas? Sim ou não? Eu não Hoje, estou. só um comentário, Gil. Não é que que ela lucra com 10 mil unidades, ela não tem prejuízo com 10 mil unidades. A Ah, É, partir de sim, 10 mil que ela começa a ter lucro. lá, sim, sim. vamos examinar as outras. Os custos fixos mensais são proporcionais à quantidade produzida? Sim ou não? Os custos fixos. Não, se é fixo, não é proporcional à produção. Mas eles são fixos, é produção. 3. A margem de contribuição é obtida pela diferença entre custos fixos e os custos variáveis? Claro que não. Não, né? E a 4. Presta atenção, as 10 mil unidades é a quantidade vendida com a qual a empresa não tem lucro e nem prejuízo. Então, é a partir de 10 mil que, olha lá a primeira, ó, a empresa vende mais que 10 mil. Ela começa a ter lucro, então é correto. Então, qual seria a alternativa adequada para isso? Qual que é? Que está de acordo Sim, 1 e Alternativa 4 C, somente. 1 e 4, é isso? com C, É, 1 e 4. Tudo bem, gente? Olha tudo só, bem. Ô, lembre professora, me explica por que que não é a 3, por gentileza? que a margem de contribuição Hum. não é a diferença entre custos fixos e custos variáveis. É o preço que eu tenho para produzir o produto pela diferença por quanto você vai vender o produto. Então, não Ah, tá, concordo. Por isso que está ali, tá. certinho? Viram a observação da Gisele, do Lucas? Quem nos assiste, por gentileza, se tiver o tempinho, veja essa questão, certinho? Obrigada, professora. Nada. Então, agora, Ainda o que gente, é importante para mostrar para a gente é a diferença entre faturamento e lucro, né, professora? isso. Então, fiquem atentos, pessoal. Vocês querem ver uma coisa bem bacana? Deixa eu ver se eu consigo pegar o livro que vai ilustrar melhor. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Onde que eu estou? Espera aqui, aqui, as minhas turmas. Eu vou lá em ver todas as aulas. Espera um pouquinho. Ver todas as aulas. Eu vou indo, vou indo na 8, formação de preços. Olha onde que eu estou indo. Estou indo lá, tá bom? Ó, entrou. Deixa eu ver onde é que ela está, onde ela vai mostrar um gráfico para a gente. Deixa eu só ver se ele está aqui, ó. Vamos ver se ele vai me mostrar o gráfico. Olha, gente, qualquer coisa, revejam aí, olha, agenda 8, né? Olha aqui. Produzir 2 bolos, aqui ele começa o histórico, custos fixos e variáveis, né? Produzir um bolo custa R$ 6. Então, já deu a informação, é isso. E 2 bolos, e 10 bolos, e 100 bolos, né? Olha isso aqui, gente, os custos variáveis. Olha como ele vai. Então, ele está variando de acordo com a produção. Olha isso. Olha onde está a linha do gráfico. Então, olha lá. Agora, vamos ver. Olha os fixos totais. Então, vem reforçar que eles se mantêm constantes. Por quê, gente? A linha do gráfico, ela está paralela aqui às unidades produzidas ou vendidas, os custos, ó. Ele está paralelo. Essa linha paralela é essa. Então, eles se mantêm constantes, produzindo ou não. Eu vendi, não vendi, teve prejuízo, vou pagar então aí o salário. Eu preciso pagar lá os impostos, enfim, tem tudo uma tratativa. Agora, pessoal, deixa eu só ver uma. Olha lá, aqui, gente. Olha a proposta aqui, ó. Ele comparou 2 tipos de bolos, né?
o que é a margem de contribuição, né? Então, ele colocou lá, a empresa de bolos, venda cada bolo de chocolate, ele colocou os dois. Então, o bolo de chocolate, não seria correto dizer que a Carla, perdão, que a cada bolo vendido, a empresa lucrará R$ 20. Por quê? Porque como produzir um bolo custa R$ 6. Então, na verdade, a cada bolo vendido, entra para a empresa o quê? A diferença de 20 menos 6. Faz sentido? Isso quer dizer que cada bolo custa R$ 14. Olha lá. Então, ele está explicando o que é margem de contribuição, certo? Então, é isso que ele quer colocar. Depois, ele coloca ele comparou dois bolinhos e qual seria a viabilidade de fazer o bolo de chocolate, né? Ou o bolo comum. Então, foi o estudo de caso que ele mostrou. Olha lá, o bolo de chocolate e o bolo de morango. O que aconteceu, pessoal? Resumindo a história, eu sei que muitos de vocês viram isso tudo certinho. Então, margem de contribuição, preço do bolinho menos o custo variável. Ele tinha dois bolinhos, ele tinha o de chocolate, que era 20, todos eles, né? 20 para produzir, né? Os custos do bolinho de chocolate era 6. Então, ele ganhava 14. O bolo de morango com doce de leite, para produzir, olha isso, gente, R$ 12. Então, ele ganharia 8. Então, e também ele vem mostrar para a gente como fazer o cálculo em percentual, certinho? Então, a margem de contribuição mostrada, né? Então, numa frequência, a gente fala em matemática, né? Frequência absoluta e a de percentual, né? Então, aqui, em frequência absoluta, mas isso não tem a ver entender que aqui ele deu o preço real. Em porcentagem, tem uma medida, que é em porcentagem. Então, vai estar com a porcentagem aqui no cálculo, certinho? Então, ele mostrou os dois cálculos que ele fez. Um era 14, né? Ele dividiu por 20. Por que ele dividiu por 20? Porque era o preço de venda. Então, ele tinha a margem de contribuição, que era aqui, o bolinho de chocolate, com o preço de venda, né? Então, 14, né, que era a margem de contribuição, e o 20, que era para produzir. Para o bolo de morango, o mesmo processo. Este é o percentual, né, que tem aqui. Nicolas, não, é da outra escola. Este é o percentual do dinheiro que efetivamente entra na empresa. Tudo bem? Então, em percentuais, pessoal, Professora, atenção. desculpa, porque essa parte aqui muito me interessa, sempre tive um pouco de dificuldade. A gente pode colocar, então, para descobrir a porcentagem, a gente pode colocar como assim, o que o que eu sei, o que eu quero saber, dividido pelo que eu sei vezes 100, posso colocar dessa forma? Então, olha, viram a pergunta do Lucas? A resposta para a margem de contribuição, ela pode ser em valores unitários, ó, o preço unitário, ou em percentual, que é. Então, eu posso saber a margem de contribuição em números, que está aqui, e a outra linguagem, em percentual. Aí eu tenho que aplicar uma formulazinha, que é margem de contribuição, que no caso ali, a gente viu que era 14 para o bolinho de chocolate, sobre 20, que é o preço que eu tenho para produzir. Fazendo essa relação, isso aí é uma razão, né? Fazendo essa relação e essa conta, a gente tem que o bolo de chocolate, ele dá uma margem de contribuição de 70%. Se você fosse empresário, você iria investir mais em quê?
né, no bolo de chocolate ou no bolo de morango? O que que você teria que ver aí que se compensa? Vamos ver. O que que vocês acham? Eu estava lá produzindo bolo. Na hora de ver isso aí, o que que vocês achariam interessante aí? Isso aí é um pouco aí a gente analisando, né? Esse de chocolate, ele dá um retorno para a empresa de 70 e o outro dá um retorno de 40. Qual seria o mais interessante? Os dois? O Bom, que tem aí, menos, né, professora? O que gasta menos, não é ou não? tá certo. Não, aí vai Seria uma. o que tem mais margem, né? Isso, tem mais margem de contribuição. Mas aí, lá o padeiro, o dono da padaria, ele precisa ver como que ele vai escalonar. Eu ponho isso todo dia? Bom, esse dá 70, posso pôr todo dia. O outro eu ponho de fim de semana. Então, há uma articulação, mas aí é com o empresário, certinho? Ô, Aí, professora, mas para poder fazer a margem percentual, uhum, primeiro tem que fazer a margem absoluta, né? Que é a primeira, porque senão não uhum. tem como a senhora fazer a margem percentual sem fazer primeira absoluta, né? Para os dois, você viu que é dois bolinhos. Então, eu vou fazer Então, porque dois. que nem no caso, ó, para mim saber qual que é a margem qual que é a margem de contribuição, que nem eu não tenho que fazer primeiro a primeira margem, que é absoluta, que seria o 20, que é preço de custo, Uhum. é o preço unitário menos preço variável, não é? Não, não. Aqui, veja. O bolo, são dois bolos que ele apresentou. Ah, Então, ele mostrou qual é a margem de contribuição, o preço sim. de produzir e o gasto que ele tem. Ele fica com R$ 14. Sim, então Essa aí eu já achei. Então, para mim poder fazer a margem percentual, eu tenho que fazer essa primeira conta, não aqui, tem? primeiro a margem de contribuição. O que que é É, a forma? não tem como fazer a margem percentual sem primeiro fazer a primeira explicação que a senhora deu aqui, né? Não tem Exatamente. como, né? Se eu não tenho a MC, como é que eu vou fazer essa relação, né? É, E o preço de venda aqui embaixo. Nos dois casos, então, tá aí. Aqui, pessoal, ele vem reforçar o que é o ponto de equilíbrio. Isso ficando mais claro, pessoal, dá a importância de o entendimento. Olha, quantos bolos a empresa precisa vender para pelo menos pagar todos os seus custos fixos e variáveis? Essa informação é muito importante, pois se a organização consegue pagar todos os seus custos, significa que não terá prejuízos. Esse é o ponto conhecido como ponto de equilíbrio operacional. É isso que ele está colocando aqui para a gente. Nesse ponto, a receita será igual custos, custos totais fixos mais variáveis, certinho? A partir desse ponto, a organização começa a ter lucro. Então, aqui veio a definição para clarear. O ponto de equilíbrio operacional é o número de produtos ou serviços que uma empresa precisa produzir e vender para pagar todos os seus custos fixos e variáveis, certinho? Agora, pessoal, deixa eu só ver. Aí ele volta falando de novo, aí ele vai pegar um outro exemplo, né? Para fazer o cálculo. Ele vem com outro exemplo. Ó, aí ele colocou uma proposta. Você pode calcular quantos bolos a organização precisará vender. Agora ele vai mostrar a quantidade. Quantos bolos a organização precisará vender para igualar seus custos fixos com as receitas? Faça o cálculo e registre. Atenção para a dica. Calcule, lá. Primeiro, lá, Gisele, primeiro a margem de contribuição. Depois é o que eu falei para a senhora, porque senão não tem como não. isso, a leitura. Então, lá ele foi calcular, ele pegou um outro um exemplo, aproveitando aquele, ó. A margem de contribuição, receita menos custos variáveis. Aí o que, que ele colocou? A margem de contribuição, então eu calculei, era os 20 menos os 6. Então está aqui R$ 14 com o bolinho que a gente tinha Ô, visto. professor, essa receita que ele cita aí seria o valor que ele ganha, não é? Como que é mesmo essa receita aí que ele cita? Isso é quanto que ele vai ganhar. Então, receita.
é o que ele ganha, ó. Aí É. tá aqui, ele ganha, ele tem isso com esses bolinhos. Só Sim, que ele gasta com custos variáveis isso aqui. Então, entendi. tem R$ 14 que a gente já viu lá. Agora, Uhum. quando ele vê, ele nesse caso, primeiro ele apresentou a parte, aí a parte de cálculos, e agora ele pegou um exemplo. Por exemplo, olha lá, cálculo do ponto de equilíbrio. Como você viu, os custos fixos totalizam R$ 1.000. A organização ganha R$ 14 por bolo e precisará vender bolo suficiente para cobrir todos os custos fixos. Olha lá, para achar o número de bolos, agora veja que ele não está falando em dinheiro, ele está falando em unidade de bolo, né? Então, para achar o número de bolos necessário para pagar R$ 1.000 de custos, olha, ele mostrou quanto que é, ó. Basta dividir 1.000 por 14. Veja que eu estou dividindo dinheiro por dinheiro e eu vou ter 71,43. Não tem bolo cortado ao meio. Então, portanto, a organização precisará vender 72 bolos para pagar todos os seus custos. Que tal colocar tudo numa única fórmula? Então, pronto. Bom, ele veio já direto na prática. Aí ele colocou, mostrou para a gente o que ele fez, reforçou. Aqui está resolvido. Aqui gerou, então, a conclusão. Ponto de equilíbrio, custos fixos, pela margem de contribuição, então, preço de venda menos custo variável. Olha que espetáculo. Repare que o denominador da fração é igual ao preço de venda. Quer dizer, dinheiro por dinheiro, que é para o aluno não esquecer. Dinheiro por dinheiro dá números redondos, para não haver confusão. Né? Então, repare que o denominador da fração é igual ao preço de venda de um único produto bolo menos o custo variável para produzir uma unidade, certo? Olha ele aqui, gente, ó. Olha ele mostrando o gráfico. Então, o gráfico está mostrando custo unitário, ele está mostrando a receita unitária. Olha aqui, gente, olha aqui onde deu. Olha, então, aqui o ponto que ele não ganha e nem perde, ele estabilizou ali. Ele começa a ter lucro a partir desse ponto. Então, veja que a partir, ó, lucro, receita, vem para lá. Então, ele está mostrando aqui o que acontece na demonstração gráfica. Então, se tiver alguma coisa de gráfico, mas ele é ilustrativo e mostrando para a gente, né, sobre o comportamento, porque você sabe que a informação tem a leitura de gráficos, tabelas, então ele mostrou aqui para a gente. O gráfico mostra a importância do ponto de equilíbrio. Verifique que a receita vai aumentando, assim como a linha de custos totais. A receita aumenta, mas os custos também, né? À medida que aumenta a quantidade produzida ou vendida. Existe uma quantidade de produto produzida ou vendida que faz com que as linhas de receita e dos custos se encontrem e se cruzem. Esse é o ponto de equilíbrio operacional. Repare que a partir do ponto de equilíbrio, tem alguém querendo entrar? Eu vi um barulhinho. Repare que a partir do ponto de equilíbrio, ela começa a ter lucro e antes tem prejuízo. Outro ponto importante, o gráfico representa a receita unitária, então ele está instrucionando tudo que a gente, o RU, receita unitária, está aqui, né? Que nada mais é do que a receita obtida com a venda de uma única unidade do produto. A mesma definição vale para o custo variável unitário, CVU. Então, bom, aí ele vai implicar, gente,
aqui ele fala, a linha dos custos totais tem origem no ponto dos custos fixos, uma vez que, mesmo produzindo ou vendendo 0 unidade, a organização terá que arcar com os custos fixos. Bom, então ele vai dizer o que compõe o preço de venda e mais ainda, a gente não entrou nessas partes de cálculo, certinho? Eu vou voltar um pouquinho, pessoal. Eu vi um pequeno barulhinho. Deixa eu ver aqui, tá? Deixa eu ver aqui. O Tis. Oi, deixa eu ver. Carolina, Gisele, o Lucas e a Giovânia. Meus queridos, para descrever, porcentagem, ok, eu sei o que eu sei dividido pelo que quero saber e multiplicar. Isso. Deixa a fórmula direitinho. Procura agora, pessoal. Nós estamos avançando aí já para 7h30. A gente procurou mostrar para vocês algumas questões que haviam sido colocadas. Então, pessoal, o que eu aconselho? Gostaria de saber, tem alguma dúvida que muito urgente, a gente pode falar mais um pouquinho, e então a gente poderia então voltar aqui, voltar para o sim e saber de vocês como é que está alguma outra situação que gostariam que a gente colocasse aqui, e lembrando que nós fizemos algumas. Gisele, você falou. Vamos aproveitar só um pouquinho, gente. Vamos pegar a questão 25, que fala sobre média móvel. Deixa eu colocar aqui. Vamos. Isso, professora. Por isso que eu gosto da senhora, viu? Eu vi que você falou. Vamos aproveitar, não sei se os colegas estão com o áudio, né? Então, vamos aproveitar para a gente já vê a questão, verificar, né? Então, questão, pode ir olhando lá, vocês estão com ela, né? Se Ô, alguém... professora, deixa eu perguntar uma coisa para a senhora enquanto isso que a senhora digita. Não vai atrapalhar, não, né? Não, pode ir falando. Então, seriam 3 fórmulas, no caso, né? A fórmula do ponto de equilíbrio é uma. Aí, depois, a fórmula da margem de contribuição é outra. Aí, depois, tem a outra margem de contribuição, que é percentual. Seria a outra fórmula. E depois, a fórmula da móvel, como que é? Média, né? Média móvel ponderada. Essa da 13 que vai agora é a questão de número 25, Isso. que ela já vai para ela vai para estoques. Tá. Mas então, no caso, só para mim saber, seriam 4 tipos de fórmulas, é isso? Tudo começa no entendimento o quê? O que é preço de venda e o que é custo. Então, custos fixos e variáveis precisa estar bem claro. Quando eu vou mexer ali, então eu tenho que estar bem claro. O que é custo fixo? Aquilo que a gente fez com a questão, né? Sim. Então, eu tenho bem claro isso. Então, eu vou ver quais que vender, então, é dinheiro dividido por dinheiro, né? A gente viu lá, né? Então, a gente vai ter que fazer essas relações, e a gente viu, volta lá de novo na agenda, reforça mais um pouquinho, que eu acho que deu uma boa compreensão, né? Esse resumo, né? Que a gente tem para ver isso. E agora a gente está indo para a questão 25, ela vai falar sobre a parte de estoques. Então, eu vou abrir no meu, se alguém já tiver com ela aí. Então, vamos lá. Estou voltando aqui para a ginástica. Agora eu vou voltar só um minutinho. Olha lá, gente, tudo o caminho que nós passamos. Essa é uma questão bastante importante, né? Então, deixa eu voltar para o sim.
Bom, então aqui vamos para o sim e eu vou voltar para a sala de aula, certo? Vamos voltar para a sala de aula. Eu estou indo para. Deixa eu só ver aqui. Aqui, tá? Ó, o simulado está aqui. O professor está indo lá. A gente brinca. Vamos fazer o paraquedas das agências. Deixa eu ver. Ela está mergulhando no tema. Ela está aqui. Estou indo, pessoal, para a questão, então, 25, né? Então, vamos lá na 25. O simulado está aqui. Opa, pá, 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 pá. Aqui. Aqui. Ô, professora, enquanto a senhora vai, eu vou comentar uma coisa que a senhora, a 28, também fala um pouco de conta, né? Quando eu li a 28, nossa, eu falei, meu Deus, o que que eu tenho que fazer aqui? Na 28, deixa eu ver. Sim. Ah, essa daí, eu não sei se vocês viram, pessoal. Eu mandei por arquivo. Nossa, eu amei a explicação da senhora, mas quando eu li ela, não entendi nada. A gente vai ver a 28, as outras colegas que estão aqui com a gente, creio que viram, foi por correio TEC, um arquivo anexo com questões que levantaram dúvidas. E para agilizar, a gente fez isso, né? Então, eu estou indo. A gente vai dar um pulinho, é rápido, não vamos exceder para depois vocês poderem aí descansar um pouquinho, estudar mais um pouco, mas descansar a cabecinha, né? Então, vamos ver, gente. Lembra que a gente falou muito aí do just in time, e, enfim, né? Então, o que que a gente viu? Essa questão, pessoal, a 24, 25, não, ela é a 25, né? Então, aqui ela veio a 25. Então, olha só, questão 25. Fabiana, ela trabalha em uma loja de decoração e precisa saber quantos vasos de vidro precisa contar. Para isso, ela tomou como referência de vendas dos últimos 5 meses, né? Então, ela fez aqui uma tabelinha, ela colocou os meses, janeiro, fevereiro, março, abril e maio, e colocou as quantidades, certo? No livro, pessoal, ele vai mostrar média ponderada, e ele vai mostrar média móvel ponderada. Esse arquivo é só a média ponderada. Simples. Simples e simples e tudo. Então, olha só, ele coloca aqui, ó, de just in time, de aquisição sazonal, de média móvel ponderada. Não. Ele está dizendo aqui que ela colocou o período e a quantidade. Então, alguém chegou a fazer essa questão? Sim ou não? Alguém Eu chegou? fiz, professora, eu fiz. Eu fiquei com, assim, meia dúvida, não sabia também como resolvia, mas aí eu procurei, assim, uma explicação na IA, a IA explicou, eu consegui entender. Aí depois eu pedi para a senhora dar mais uma explicada. Entendi. Lá no material, vocês conseguiram ver isso na Agenda 13, no material da escola, que a gente tem do curso? Ele Eu não tem. olhei ainda, professora, mas eu quero olhar. Porque agora, a senhora sabe o que eu fiquei na dúvida agora? Eu pensei que a média móvel ponderada fosse só uma. Eu não Ah, sabia que existia a média móvel, não lembrei, né, que existia a tem. média móvel e depois É, tem a média móvel ponderada. Aí eu queria que a senhora falasse qual que é a diferença de uma de outra, isso. se a Então, senhora puder, né, por gentileza. vamos ver, então. Como ele falou, ele falou assim, olha, o que ele está perguntando, né? Então, para isso, tomou como referência vendas dos últimos 5 meses. O que diferencia da média móvel simples da ponderada? Lá no livro, deixa eu só ver se eu consigo, gente, que acho que ele está fácil aqui. Deixa eu ver se eu não vou. Espera aí, o meu varal, ele está aqui. Deixa eu buscar. A é, ponderada coloca peso diferente, professora, nos meses. Oi? A média móvel ponderada coloca pesos diferentes nos meses. Isso.
Olha, Ah, é verdade, o Lucas, Lucas agora eu lembrei, é verdade. Eu lembrava que tinha alguma coisa, professora, mas agora não veio na mente, é isso e aí. o Lucas e a Gisele já chegaram num acordo e é isso mesmo. A diferenciação é que ela dá peso, então já foge do cálculo simples. Qual seria a providência aqui? Qual seria a providência para fazer o cálculo e dar a resposta, né? Daí ele precisa comprar 132 unidades. Como que foi feito para chegar nisso? Ó? Tendo as informações apresentadas na tabela, ela concluiu de que precisava 132 unidades. Então, é válida. Como que ela fez para saber isso? O que que ela fez? Ela somou o total das vendas dos 5 meses e dividiu por 5. Olha lá, tudo bem? As Isso. colegas que estão nos ouvindo. Então, a média ponderada simples, você soma todas as quantidades e divide pelo número de quantidades. É que nem uma nota de escola. Então, você tem 4 notas, soma quanto das 4 notas que você obteve e divide pelo número de notas. 1, 2, 3, 4, 5. Somou tudo e dividiu pelo número de quantidades e realmente deu 132. É verdade, Lucas e Gisele? Sim, 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 professora. sim. porque dá Sim, isso. 600, né, somando tudo esses meses, né, que são 5 meses, de janeiro a maio, Aham, dá 660. Aí a senhora divide por 5, porque são referente aos 5 meses, né, do período. uhum, Aí, dividindo, então, dá 132. 132. 660 dividido por 5. Isso. Cento e Então, trinta e dois. ótimo, muito bem. Então, pessoal, isso é média móvel, é a simples. O número de quantidade a quantidade, as unidades somadas aí dos 5 meses dividido pelo número de meses, que são 5. Então, chegou num acordo, então a correta o processo foi realizado pela média móvel ponderada. Tudo bem, gente? Então, eu acho que está aí bem esclarecido. A Gisele está pedindo, né, Gisele, é a 20 e 28, professora. Ô, professora, mas não foi a ponderada, foi a simples, né? Média móvel simples. simples. Essa 25 foi a móvel simples, a média móvel, né? Que é É que a assim. professora falou ponderada. Ah, não. Não, não, a ponderada não. Não, não, não. Não, Ô, professora, quando for então ponderada, é aquela que tem o peso que a gente tem que dividir, né? Multiplicar, né? Ou isso, seria, vamos supor que nem a janeiro, é 105. Aí isso. teria o peso vezes 2. No É. caso, né? O peso 2. Aí tem que pegar o 2 vezes o 105. Não, se fosse janeiro, ele era 1, seria 1. Ah, Certo, tá. 2, mas não é esse caso. Então, a gente está Tá. explorando bem, tirando a dúvida. Então, Tá. para essa Mas aí, se na prova tiver falando peso, tem que pegar o número de peso e multiplicar pelo valor do período, no caso. Isso mesmo, certo? Então, concluímos que esse exercício está aplicável, esse valor que a gente conseguiu, ele se refere a um cálculo da média móvel simples, né? Ele pôs média móvel, mas é a simples, então, a diferenciação que a ponderada tem pesos, e não é o que está aí e que foi pedido, né? Então, a Gisele quer a 27, não. 28, professora. Ah, essa aqui, né? Então, vamos Isso. lá, pessoal. Eu vou buscá-la e depois a gente vai ver que eu mandei aqui. Essa questão, pessoal, ela está linkada com a 27. Tem a 27 e a 28, né? Ela está junto, né? Tendo o texto como referência, então, são aquelas questões que são casadas umas com as outras, né? Tudo começa, pessoal, na análise aí da 27. E, deixa eu ver, e ela tem um texto aí que traz todas as referências. Essa questão, pessoal, ela é considerada
uma questão das mais... Não Ô, difícil, professora, se a senhora puder explicar 27 a 28, para mim já está ótimo, se caso der tempo, já que a senhora então, está lendo o texto mesmo. isso. E puder, né, por gentileza. E já vamos ver. Então, vamos ver aqui. Deixa eu ver, elas estão aqui. Eu mandei para vocês, calma aqui, a gente já vai ver, as colegas também vão ver, né? A gente mandou, espera um pouquinho, vou pegar outra aqui, ó, fica melhor, tá? Vamos ver aqui. Eu mandei para vocês. Olha, tem um correio técnico. Ai, Jasmine, ponto da prova. Depois eu falo com a Jasmine, tá? Só vamos ver uma coisa aqui para a gente ver, então, que a gente enviou. As enviadas, eu já respondo para ela, tá bom? Então, deixa eu ver, eu mandei aqui, olha, eu mandei a 25, 27 e 28, né? Então, vamos ver aqui o que tem no simulado sobre essas questões. 25 a gente viu? Não, 25 está... Bom, vamos ver a 25, a 27 e 28, né? Então, vamos ver. Deixa eu ver. Onde é que ela está? Aqui. Essa. Opa, abriu. Acabou aqui o dedinho. Aí. Vamos ver se ela está aqui. Não, isso a gente já viu. Ela deve estar aqui. Tem tanta coisa aqui. Está aqui, ó. Tá. Então, vamos ver, gente. Olha, a gente passou, a gente fez alguns questionamentos com aquelas questões que era cálculo de horas extras, né? Aí a gente pegou da 28, deixa eu ver onde é que está 25. A gente já falou, depois explicou a 27, né, Gisele? As 27, não Isso, é? professora, Olha isso. que bonita aí, gente. Isso, essas duas que a senhora deu a explicação, eu entendi. Mas, assim, a senhora falando, né, aí dá para entrar mais o entendimento, a senhora entendeu? Por isso que Isso, eu estou pedindo para a senhora explicar essas duas, que a fica senhora melhor. mandou já a explicação, Isso. por gentileza. E também fica melhor para as colegas também tá entendendo. Então, Sim, pessoal, essa questão ela está ligada, a questão-chave está na 27, né? Então, olha o que ela coloca aí. Que a fábrica da montadora aqui, a Motors, né? No Brasil, ela está sem previsão para sair do papel e os preços dos modelos da marca continuam sobre a alíquota de importação de 35%. Veja que ele está dando um dado aí para a gente, porque ele vai com as duas questões. Aí, em seguida, tanto é que fechou o mês de março com vendas acima dos concorrentes. Então, ele vai com a francesa Peugeot. Alguém querendo entrar? não, Oi, professor, é que caiu mesmo. caiu, voltou. Caiu. Agora sim. Você A senhora voltou. estava lendo aí e eu não entendi mais nada. Então, deu para pegar a primeira leitura? Não. Deu, deu. Aí, ó, a senhora parou aqui, ó, de acordo com os dados. Uhum. De acordo com os dados? Então, E peraí, de acordo com os dados. Então, vamos ver aqui. Vamos tudo completo. Ó. O histórico. A fábrica da montadora Kia Motors no Brasil está sem previsão para sair do papel e os preços dos modelos da marca continuam sob a alíquota de importação de 35%. Veja que ele já está começando a mexer números, certinho? sim,
Mas nada disso impede a marca sul-coreana de viver um momento de forte crescimento aonde? No país. Tanto é que fechou o mês de março com vendas acima da concorrente francesa, a Peugeot. De acordo com os dados do Renavan, levantados pela Kia Motors, a sul-coreana conquista a décima colocação em vendas no mercado nacional no mês, com 6.764 de unidades vendidas. Veja só. Agora ele vem o seguinte: o volume representa crescimento de 13,1% da guia em relação ao volume registrado no mês de fevereiro. Por sua vez, a rebaixada Peugeot, na 11ª colocação, somou 6.658 unidades comercializadas, o que garantem 2,31% no market share. Lembram da 1415, né? Aqui, pessoal, o que acontece que os cálculos estão mostrando aí para a gente. A princípio, né? Então, ela tem 6.658, né, de produtividade, e a gente igualou com 3, 2,31 está no terceiro parágrafo. Então, marca lá, o volume representa 13,1%. Então, ele está relacionando. Mas, então, a gente foi verificar, então, né? Olha, a Peugeot, nós estamos estudando quem? A Peugeot. 6.658 unidades, em porcentagem, quanto? A porcentagem é 2,31% fatia de mercado. Então, a gente pode fazer uma regrinha de 3, né? Seria conveniente. Então, a regrinha de 3, aqui vai a continha matemática. Então, essa é uma questão que poderia ocasionar alguma coisa, mas com a prática vocês vão estar fazendo. Então, se 6.658 de unidades da Peugeot, nós estamos olhando a Peugeot, é 2,31, então, quanto que seria 100%? 100%, então eu vou saber fazendo o quê? A relação e a continha. 6.658 vezes 100, né? E comparando com 2,31. Então, o que, que eu tenho aí? Eu vou estar fazendo, aqui eu tenho uma equação de primeiro grau, onde o x ele está multiplicando, então ele vai passar o 2,31 a dividir o quê? O segundo membro, certinho? Então, foi o resultado que deu aí. Então, eu coloquei 2,31 vezes x é igual a 100 vezes 6.658, ou o contrário, aí não tem problema, 6.658 vezes 100, ou 100 vezes é a mesma coisa. E eu já tenho que o meu x será o que deu aqui para dividir por 2,31. Por quê, pessoal? É uma equação aí do primeiro grau. Porque se esse valor está multiplicando x, logo ele passa a dividir, né? Voltou? Voltou agora, professora, caiu de novo. Caiu de novo. Então, bom, coitado do computador. Então, gente, vamos verificar aqui o que acontece. Então, voltando, o que, que foi? A gente está analisando agora as questões. Primeiro, a gente tinha o texto, foi lido. Vamos examinar a questão? Então, a primeira, gente, a primeira questão, ele está dizendo o seguinte:
a porcentagem aproximada de 2,35% representa a fatia de mercado da montadora Guia em relação aos seus concorrentes. Prontinho, eu já fui lá, né? E verifiquei aí o que a gente tem. Então, ó, ela concorda, porque ela está dizendo o seguinte, vamos ver se vocês concordam. A porcentagem aproximada de 2,35% representa a fatia de mercado da montadora Guia em relação aos seus concorrentes? Sim ou não? Porque ele está comparando o quê? Os seus concorrentes e ele pegou quem? Aí a Peugeot, que ela que estava também aqui, ele fala aqui da Peugeot, né? Aqui no texto, né? Aqui. Por sua vez, a rebaixada Peugeot, na 11ª colocação, somou 6.658 unidades comercializadas, que representa 2,31% de market share. Então, o que acontece? Primeiro, nós vamos analisar o caso aí da primeira questão que ele colocou, né? Aí, a fatia de mercado da montadora Guia em relação aos seus concorrentes. Então, nós pegamos, né, e fizemos aí essa análise. 6.658, que representa no texto 2,31. Está aqui no último parágrafo de texto, esse 6.658, comparado a 2,31, pusemos aí a regrinha de 3. Bom, nisso tudo, pessoal, aqui já colocou. Agora vamos examinar a afirmação 1 e 3. Então, de tudo isso, a gente vai ver o seguinte: nós vamos estabelecer as relações do total com os percentuais das montadoras, certinho? Então, a guia, ela tem 288, 225, que ela está mostrando aí. Olha, vamos só ver, ó, a questão de número 2. A soma da fatia do mercado da Peugeot e da Citroën, olha, então a gente já fez a análise lá, são inferiores a 13,1% referente à participação da guia na venda de automóveis. Não é verdade. O texto não fala isso. Sim ou não? O que vocês acham? No texto, não. Ela não é isso. Então, a soma da fatia da Peugeot com a Citroën são inferiores a 13,1%, né? Não é isso que ela está falando. Referentes à participação da Kia na venda de automóvel. Então, a 2, gente, ela não estaria indicada, certinho? Então, a gente está vendo já que ela não é a indicada, certinho? Então, deixa eu só ver a 3, né? A gente viu a 2, não, a 3. Vamos ver a 3? Olha só, a 3, ó. Ô, professora, por que a senhora falou que a 1 e a 2 não está certa? Porque, assim, eu estou muito confusa nessa 27, viu? A 1 está correta. Viram? Aqui, ó. Quando a gente foi mexer aqui, ó, nós achamos que é o 100% de quem? A gente fez a gente já analisou a Peugeot. Ele não está dizendo que ela estava para trás, desclassificada e tudo? Então, Sim. a gente foi verificar qual seria o volume, né, que ela tem. Ela representa, então, isso aqui de carros vendidos, né? Agora, a gente fez análise da primeira afirmação, tendo o texto como referência as afirmações. Analisamos a primeira. Ela é verdadeira. Ela é 2,35% e ela deu ali o valor. Agora, a 2, não, porque não é isso que está lá no texto. No texto não diz isso, não. Olha, a soma da fatia da Peugeot e da Citroën são inferiores a 13,1%. Não. Referente à participação da guia
na venda de automóveis. Não. A 3, a empresa... Seria não por causa que fala que ela representou 2,31% e não 13,1%, é isso? Então, ela está dizendo, né, que a montadora guia ela tem 2,35%, não é? Então, não é verdade que esses 13,1%, né, a soma da fatia da Peugeot e Citroën, são inferiores a 13,1%. A 3, a empresa Citroën, que ocupa a 9ª posição, tem aproximadamente 2,72 fatia de mercado, seguindo a pesquisa realizada. Bom, então, o que... Professora, desculpa te interromper. Mas se 2,31 mais 2, alguma coisa da Citroën aí, é menos que 13%, não é? Não, mas 13,1%, ele está dizendo aqui, a Peugeot e a Citroën, elas são inferiores a 13,1%. Então, se uma tem 2 ponto alguma coisa, a outra tem 2 ponto alguma coisa, é 4 ponto alguma coisa. Ou 5. Então, aí no caso, essa questão, ela não traduz a verdade. Por quê? Se a gente comparar, olha, o volume de crescimento 13,1% da guia em relação ao volume da Peugeot, que foi rebaixada, né? Ela não seria, né? Aqui, ó, referente à participação da guia, quer dizer, ele está comparando aí, né, aos seus concorrentes. Então, aqui na questão de número 2, não seria, né? A soma da fatia de mercado da Peugeot e Citroën são inferiores a 13,1%. Não é verdade, né? Então, somando, né? Elas não são inferiores, né? Aí, na 3, a empresa Citroën ocupa a 9ª posição. Agora, nós temos que calcular isso aqui, esse 2,72% de fatia de mercado, segundo a pesquisa realizada. É isso que nós fizemos aqui, olha só. Então, a guia, ela tem 288 e 2,35 que a gente... Aqui, gente, ela ficou com 31 porque ela vai dar dízima. Então, aqui ele pegou 2,35 para fazer o comparativo. Então, se a gente multiplicar o 288 por esse percentual de 2,35, lembrando que isso está apresentado em porcentagem. Se eu dividir 2,35 por 100, eu vou ter isso aqui, 0,0235, que é o quê? Aproximadamente 6.764, né? Então, eu olhei a guia, certinho? Olhei a guia e, então, concordou que esses 6.000... A gente já está indo para... Ela é duas, né, gente? Ela é duas. Mas a 27, ela já está, então, aí em bom estado para a gente concluir isso. Agora, a Citroën, ela tem... aquele 288 e 225, ela está representando 100% que foi o obtido. Então, ela é referencial. Quando ela comparou com a guia, usou o mesmo volume total. Quando ela comparou com a Citroën já é 2,72, né? Então, eu fiz o alinhamento para esse cálculo. Por quê? Mas por que a senhora fez isso, professora? Porque a gente vê que no texto ele está falando. Tanto é que fechou o mês de março com vendas acima da concorrente francesa. E, de acordo com esses dados do Renavan, levantados pela Guia Motors sul-coreana, né? A 10ª colocação em vendas no mercado nacional, com 6.764 aí, de volume aí,
de vendas, né? Então, a gente adotou esse referencial. Aqui ele está 6774, mas é 6764. Então, uma correçãozinha aqui, porque aqui seria o 6, né? Aqui, ó, 6. Aqui não está corrigindo, mas é 6764, a Ô, correção. professora, foi É. aí que eu fiquei confusa também. Hum. Porque, tipo, né, deu 6.774, depois a senhora pôs aproximadamente 6.774. No texto, vamos Aí, ver aqui, ela está colocando a 3, o texto, deixa eu ver lá atrás, gente. É isso, ó. Vamos ver. Ele coloca no texto, ele está dizendo 6764. Então, ali, isso. 6764, né? Aqui trocou, mas é 67, aqui é 6. Deixa eu ver se eu consigo mexer nele, peraí. Não consigo porque ele está em PDF, mas pode corrigir, porque é a referência, nós estamos olhando a referência. Aí, quando a gente foi ver a Citroën ela está com 2,72 no texto. Vocês conseguem verificar isso que ele está mostrando aí no texto, 2,72, né? E aí, então, o que ele mostrou aqui? A empresa Citroën, que ocupa a 9ª posição, tem aproximadamente 2,72% de fatia no mercado, seguindo a pesquisa realizada. De novo, né? O que aconteceu? Eu vou pegar esse referencial maior que a gente obteve, de 228, 225, e vou, então, fazer o quê? Aplicar, como ele é porcentagem, então, vou aplicar 2,72 dividido por 100, 0,0272, e fazer essa multiplicação, e eu vou ter 7.839, né? Que é aproximadamente, viu, pessoal? Olha aí, aproximadamente é o que mais se aproximou. Essa questão, pessoal, ela teve aí alguns impactos, né? Alguns impactos que veio, então, depois para ser levantada. É uma questão relativamente não, ela é bem aí, elaborada, com muitos dados de comparação, né? Então, aconteceu todas essas verificações, certinho? Então, análogo, gente, vai a 28, que você falou, né, Gisele? Então, a gente tem Isso. praticamente, pessoal, respondido aí essas questões, a 27, agora a 28. Tudo bem? Olha a 28. Pessoal, mas não se deixe impressionar por essa questão. Essa é uma questão isolada que caiu lá em outro exame, certo? Fique aí bem articulado, porque essa questão ela remete muito à porcentagem. Veja que ela está comparando, ela faz comparações. Uma que está em primeiro, a outra que está em segundo. Mas não se deixe preocupar, puxa vida, mas por que isso? Não. Se preocupe aí com o contexto das questões, certinho? Ô, Então, professora, e para finalizar, né? Tomara que ela não caia na nossa prova. isso é assim, o grau das questões, né? Ô, professora, ó, vamos torcer que ela não caia, porque a gente tem que saber as fórmulas só, professora. É, pois é. E, Ai, professora, a senhora é demais, viu? mas Por não isso que eu vou, gosto. mas não vão ficar entristecidos porque eu fui fazer a aula, olha o que aconteceu, né? Então, gente, Eu estava confiante até um dia antes da prova, às 7h30. Ô, então, Lucas, eu não te falei, ô, Lucas, que eu estou preocupada com essa prova? É porque você não viu os cálculos dessas questões. não, mas não se deixe Eu vi, impressionar. eu fiz todo o simulado, Gi. Ah, então, tá vendo? Então, Ai, Lucas, meu Deus do céu, eu preciso tomar, professora, uma jarra, uma garrafa térmica de chá. Vou começar daqui a pouco, antes de eu deitar. acho que pode levar água, gente, para beber. Acho que pode, água. Levar água.
Mas assim, gente, não se deixe impressionar. A gente falou sobre essas questões, porque ela tá lá no sim, mas não vão se atrapalhar agora no conjunto das questões. Ah, meu Deus. Não, porcentagem trata de comparações, né, entre um e outro, quem é mais, quem é menos, quem subiu, quem desceu, mas tenha sempre em mente que a linguagem, se a linguagem falou 2,35%, opa, para mim fazer o cálculo, eu preciso dividir por 100. Eu tenho que ter um decimal. Por que é decimal? Porque tem vírgula. Então, é um decimal. Então, esses conceitos básicos. E a gente. Ô, professora, que nem, né, às vezes, né, que nem eu mesmo ficava em dúvida como fazer, transformar, né, em número decimal em porcentagem, que tem que dividir por 100. Aí agora eu sei que fica mais fácil andar duas casas, como que é por 100? Andar duas casas, tipo, andar com a vírgula, duas casas para a esquerda, Para a né? esquerda. Então, o número diminui. Se eu dividir por 100, o número diminui. Se eu fazer vezes 100, o número aumenta. Então, essa linguagem, viu lá? Porcentagem. E está tratando aí de cálculos, eu já vou lá correndo dividir por 100 para trabalhar com decimal, que fica melhor a hora de apresentar. Veja que é um número bastante expressivo para fazer o cálculo, etc. Então, não se impressione com o tamanho da, da atividade, né? Pessoal, então eu vou deixar vocês descansar um pouquinho. Então, eu desejo a vocês boa prova. Ficou a 28, professora, que a senhora não explicou ainda, se a senhora puder. 28, essa 28, pessoal, deixa eu ver. Olha, vamos lá. Vocês estão com o texto aí, ó. Olha só. Tendo o texto como referência, calcule a quantidade de veículos da guia vendidos no mês de fevereiro. Foi aproximadamente 5.981 unidades. Então, aí, pessoal, deixa eu ver onde que ela está, a apresentação dela. Deixa eu ver aqui. Ela foi submetida, pessoal, a um processo de cálculo semelhante a esse. Deixa eu É só. aí mesmo que está, professora, acho que mais para cima. Mais Eu vi a explicação da senhora e coloquei no papel. Isso, Aí, ó. aqui, ó. Essa daí que a senhora explicou. Aqui, pessoal, o que a gente pôs na orientação, né? Deixa eu ver se concorda com o que. Tá. Opa, calma lá, tá? Aqui, ó. Questão 28. Montadora guia motor. A pista para raciocínio parte. O volume que representa crescimento de 13,1% da guia em relação ao volume registrado em fevereiro. Logo, quer saber quanto era antes. Então, para se chegar a um valor de 6.764 unidades, gente, não é 00, não, da Guia Motors, no texto informado na questão 27, você deve aplicar para resolver a questão 28 os seguintes processos. 1% em cada uma das alternativas apresentadas de A. Ele está falando de A até E, mas é só de A até D, porque foi tirado. Esse aqui, no anterior, ele estava AD, mas não é. Então, é de A até o C, que está aí. Então, é de A até C, né? E aí, então, vai encontrar a alternativa correta, como segue o modelo abaixo. Então, a alternativa correta vai encontrar na C. Faça os cálculos que devem ser aplicados para todos os valores. Então, lá, vocês estão aí com os valores. Na A, pessoal, era 5.792. Eu estou vendo aqui que esses valores não estão bem alinhados, né? Deixa eu só ver. Ô, professora, deixa eu levantar uma outra possibilidade aqui, que foi como eu fiz. Eu Sim. utilizei regra de 3 aí também. Eu coloquei o valor pensado do texto como 100%, e aí eu Hum, coloquei em X para 83%. hum.
87, que aí seria menos 13%, né? 100 menos 13 é 87. Entendi. Funciona também ou eu fiz besteira? No caso, deixa eu só ver se ela deu, se essa questão aqui deu problema. Você chegou em 5.981 para Guia Motors, que ela está, deixa eu ver, ela está apontando, questão 28, ela está apontando assim. Você chegou nisso ou não? Porque a primeira, deixa eu ver, aqui no texto, estou olhando no texto, é, então, 5.000, o primeiro, você ia testar 5.700. Aqui ficou o seguinte, gente, já foi direto e pegou o cálculo. Então, o que, que teria que. Ter uma colega se despedindo, né? Então, tudo bem. Então, aqui é o seguinte: aplicou para cada um deles. Então, foi direto nas 5.981 vezes o 13,1, ela deu essas unidades. Então, ela deu 783 unidades, né? Então, 5.981 mais essas unidades deu o 6764, mas ele não está. Essa questão não foi revisada, gente. Ela não foi revisada porque. Não, foi sim, tá certo. Aqui, ó. Calma lá, 6764, está aqui, ó. A prova está aqui, ó. Ela está revisada assim, porque não houve nenhum comunicado para a gente. Então, ela concorda com a afirmação, né? Aqui, o que aconteceu? A gente foi fazer o cálculo para cada uma delas. Eu Então, fiz, viu, professora? Eu fiz a letra A, letra B, letra sim. C, letra D, eu fiz. E qual E foi? realmente o valor que dá, que fala no texto do 6.764 é só a alternativa C, que chega esse valor. É isso mesmo. Então, o que, que vem alinhar? De novo, não vão ficar agora quem não viu, não tinha visto a questão. O que fica disso daí é que foi feito um alinhamento. Eu quero saber, né? O volume representa 3 da guia, 13,1%. E para chegar a esse valor de 6.764 que está no texto, o que, que eu vou ter que fazer? Submeter todos os valores e soma para ver qual deles que vai se enquadrar nas respostas que estão aqui. Foi feito isso, certinho? Então, eu fui lá e comparei. Aqui já deu direto que aí já percebeu que 5.981 chega nele. Agora eu teria que estar, então, fazendo o quê? Fazendo os cálculos que a Gisele fez. Então, seria esse o caminho. O Lucas achou por bem puxar regra de 3 com a diferença. De 100 tira o 13,1, ele estaria aí com um nível aí de 80 e pouco, 87, alguma coisa, mas fica mais fácil, você diminui a conta, né? Não fazer tantos cálculos. Então, participou. Então, colocou em cada um deles, foi lá, pegou 5.792, fez vezes 13, somou, até chegar em 6.764. Pegou 5.884, fez 13 vezes 1, 13,1. Deu, tá certinho? Então, seria isso, pessoal, para fazer esses cálculos. Mas não vão ficar aí impressionados, são questões que demandam algumas estratégias e por isso foram colocadas aqui. Elas foram selecionadas principalmente para isso, certinho? Então, gente, muito cansado, Lucas. Deixa eu voltar, gente, só um minutinho, deixa eu voltar aqui na tela para ver vocês. Era só um pouquinho, espera aí, estou voltando para a tela inicial, só um pouquinho. Ah, eu entendi, professor. Agora, explicando a 28, eu entendi por que que a 2 do 27 tá errado. Sim, Porque exato. eu tava somando as porcentagens, não a quantidade produzida. Aí realmente ela fica falsa. Isso, exatamente. Então, à medida que vai lendo, pessoal, vai clareando, né, o entendimento, né, a compreensão, e isso é muito importante. Deixa eu só voltar aqui, gente. Deixa eu localizar que tem tanta coisa aqui. Deixa eu só ver se eu vou pegar aqui.
Deixa eu só fechar um pouquinho este. Deixa eu ver. Voltando aqui. Deixa eu ver. Fecha esse. Deixa eu ver aqui. Vocês estão me ouvindo bem, né? Deixa eu ver aqui. Sim, Fechei. professora. Deixa eu fechar. Deixa eu parar de compartilhar. Vamos. Deixa eu só ver. Ele voltando. Deixa eu só ir. Agora o som ficou ruim, professora. Ficou ruim? Ficou, Olha, agora tá super baixo o som. muito baixo. Deixa eu ver. Tá, E agora? ainda continua. Ainda está baixo? Tá, Deixa eu ver. Vocês estão me vendo? Ah, sim. a Giovânia pediu. Ok, a Giovânia saiu, porque ela está aí precisando, com algum compromisso. A Deixa eu foto só da senhora tá normal, só o som que ficou o ruim. som. E agora? Um pouquinho? Melhorou um pouco. Um pouco. Deixa eu trazer um pouco para cá. Deixa eu ver se está com alguma interferência. Espera um pouquinho, ó. Deixa eu só ver uma coisa. Tem um canal aqui. Deixa eu tirar ele daqui. Tirei. E agora? Agora sim. Melhorou? É, porque tinha um canal aberto lá. Então, pessoal. Ah, peraí. Ah, deixa eu ver. O Lucas já colocou aqui. Tá. Ah, olha, a regra de 3 é mais rápido. Então, pessoal, deixa você descansar, já é 8 e pouco. Então, agora descansa. Por favor, descansa um pouco, depois olha mais um pouquinho. É distante a ETEC de vocês, pessoal? Sim ou não? A A minha é um ETEC. pouquinho, professora. É. Quanto A minha tempo é você vai levar? relativamente perto, professora. É. 1 hora de viagem? Não, isso. Não, professora, Não, eu não chega a demoro o meia quê? hora, não. Uns 25 minutos, 20 Ah, bom. minutos. Ah, É já próximo. tranquilizou, né? Mas então é isso, pessoal. Eu parabenizo vocês, queridos colegas que nos assistiram. A gente fez as reflexões, das mais simples, as mais complicadas, mas não fiquem aí assustados com isso e aquilo. Faça mais algumas leituras. Veja que a gente pegou questões pontuais, que pôs cálculos, que ajudou a melhorar o entendimento, a recordar, né? Isso que é importante. Se mantenham animados, né? Fazer o exame com calma não, com calma sim, mas olhando no relógio, né? Olhando no relógio direitinho e Não pode levar esperando. relógio, professora. Então, olhando no relógio, que são 3 horas. Qualquer problema, qualquer Relógio maravilha. normal, sim, né? Só não É, pode aqueles que têm calculadora. isso. Então, não tem calculadora, então faz no o rascunhozinho lá. Cuidado na hora de preencher no gabarito, não tem Ah, outra, nossa, é é verdade. manual. Obrigado. Eu já ia comer bola e ir sem relógio. Bem lembrado. Vou pegar um relógio analógico aqui. É, É, relógio normal, sim, né? Só e aqueles que é digital, que tem, acho que calculadora, aí não pode, né, professora? não pode. Isso Então, gente, aí. mas o importante, por isso que a E gente caneta sempre fica preta, né, orientando. Lucas? Olha lá, a professora fala para Ou ele que é azul. azul? Então, Não, não tem eu calculadora, não acho que é pode. preta mesmo. É. Azul não Ah, pode, né, professora? isso, leva mais que uma, não leva só uma, que vai lá na hora dar um problema, pronto. Né? Mas com certeza, né, vamos torcer tudo que dê certo, que o Divino Espírito Santo ilumine, peça que ele venha te iluminar, né, trazer boas ideias e não fique aflito, né, aquela tensão. Tem um pouco de tensão até chegar. Chegou, sentou, ponto. Já estou aqui. Agora vou ler, presta atenção naquilo que o aplicador de provas está falando, vamos fazer, olhando no relógio, né? Precisa ir ao banheiro, levanta, precisa ir, né, tomar uma água, etc. Respirar um pouco, volta, sempre olhando no relógio, né? Então, isso é importante. Pessoal, eu parabenizo muito vocês, Giovânia querida, que esteve aqui, a Carolina, parabéns a todos, né? Desejo a todos uma excelente prova. Vejam que a partir das 14 horas já terá o gabarito, né? Então, veja isso. Creio que todos já verificaram o seu percentual, porém, se alguém que está nos assistindo, que o link da aula gravada ele deve sair, não sei, será tão assim, né? Produtivo, mas
vocês terão, então, aí as reflexões, e a gente conversou bastante pelo ambiente virtual, né? Os slides e tudo mais, né? Então, agora, descansar um pouquinho e amanhã estarão lá. Nós estarei orando, torcendo por vocês. Professora Lídia mandou um abração para vocês. Ela está de plantão. Tem algum problema? Ai, o ônibus está atrasando, avisa, né? Ah, não sei o que, houve algum, avisa, né? E recomendando que se tiver mais algum problema, a gente já colocou, essas orientações foram todas para o correio técnico, né? Então, avisa. Tá bom, então, gente? Então, um grande forte abraço, Gisele e Lucas, Caroline, né? Que esteve presente, Giovânia querida, né? Então, um grande Obrigada, abraço para vocês. professora. Um bom lanche bem gostoso agora, hein? Para reforçar. É isso Um bom. aí. É. Então, tá bom. Então, um beijo para você. A Boa paz noite, de boa sorte a Jesus, todos os colegas. o amor de Maria, que sejam iluminados por essa presença grandiosa do Divino Espírito Santo, que traz muita luz, paz. Você sente, né? Puxa vida, eu estudei, eu me dediquei, então calma, vou fazer o meu melhor, e aí está. Tá bom, gente? Então vou me despedindo e depois amanhã, quando vocês voltarem, me dê notícias. Como é que tá, né? Que a gente só vai ver o gabarito mesmo às 14 horas. Tá bom, então, gente? Então, tá bom. Obrigada, professora, Nada. pela paciência, pela atenção, viu? Imagina. Então, boa noite. Boa Boa noite sorte a a todos os todos, boa noite, colegas. Lucas. Boa E noite, boa boa noite. prova, né? Nós estamos torcendo por vocês. Tá bom, então? Na paz e na luz do Mestre Jesus. Amém, professora. Fica com Deus. Amém. Tchau, tchau. Tchau, até Tchau, tchau. amanhã.